O céu da madrugada de 29 de outubro de 2025 está silencioso, mas os telescópios do planeta inteiro estão voltados para um ponto específico, o cometa 3I Atlas. Nenhum brilho exagerado, nenhuma cauda visível a olho nu. Ainda assim, os sensores captam algo que pulsa. Uma assinatura térmica instável, uma variação sutil no espectro do dióxido de carbono que jorra de seu núcleo. É o dia do periélio, o momento em que esse visitante interestelar atinge sua máxima aproximação do Sol, e há uma tensão científica no ar, como se todos esperassem um comportamento que desafiasse as previsões. O 3I Atlas é um corpo errante, e a palavra errante nunca pareceu tão literal. Desde sua descoberta em 1º de julho de 2025, pelo sistema Atlas, no Chile, ele tem se mostrado imprevisível. Sua trajetória é hiperbólica, uma linha que corta o sistema solar e nunca mais retorna. A maioria dos cometas é parte de uma família que orbita o Sol ciclicamente, mas este não. Ele vem das profundezas interestelares, uma região que nenhum telescópio conseguiu ainda decifrar completamente. Cada fragmento de gás e poeira que ele expele agora é uma pista sobre o lugar de onde veio. Talvez os restos frios de um sistema planetário morto há bilhões de anos. Enquanto isso, nos observatórios do Havaí, do Chile e da Espanha, os astrônomos observam com uma mistura de fascínio e frustração. As últimas semanas foram marcadas por uma conjunção solar desfavorável. O cometa estava praticamente atrás do Sol em relação à Terra, tornando qualquer observação direta quase impossível. Só recentemente, por meio de instrumentos espaciais, como o Solar Orbiter e o James Webb, foi possível retomar o rastreio. As imagens mostram algo desconcertante. O 3I Atlas está se comportando de modo diferente de qualquer outro cometa conhecido. Sua coma, a nuvem de gás e poeira que envolve o núcleo, é irregular e parece oscilar, como se fosse empurrada por forças internas ou por alguma assimetria no processo de sublimação de seus compostos. A análise espectroscópica revela uma composição incomum. Ao contrário dos cometas tradicionais do nosso sistema solar, que são ricos em água congelada, o 3I Atlas exibe um predomínio de dióxido de carbono. É como se tivesse se formado em uma região onde a água era rara, mas o gelo seco abundava. Isso por si só já sugere uma origem muito diferente. Talvez em torno de uma estrela mais fria que o Sol, ou em uma nuvem molecular, onde a temperatura jamais permitiu a condensação da água. Essa diferença química faz dele um mensageiro de outra vizinhança cósmica, uma cápsula do tempo vinda de uma era e de um lugar totalmente alheios à nossa história solar. À medida que o cometa se aproxima do periélio, o calor do Sol provoca reações violentas. Jatos de gás escapam em direções imprevisíveis, alterando levemente a rotação do corpo e criando pequenas variações de brilho que confundem os modelos de previsão. O 3I Atlas parece desafiar as leis da termodinâmica conhecidas, liberando energia em surtos quase pulsantes. Os astrônomos tentam estimar sua massa e tamanho com base nessas variações, mas os números não fecham. Algo nele não se comporta como o esperado. Alguns especialistas suspeitam de fragmentação interna, outros falam em instabilidade estrutural provocada pela diferença extrema entre as zonas frias e as regiões expostas à radiação solar direta. O interesse científico é imenso, porque cada partícula liberada por esse corpo é uma mensagem química do espaço interestelar. As amostras coletadas por espectrômetros orbitais podem revelar quais elementos e moléculas existiam no berço desse viajante. A teoria mais aceita é que o 3I Atlas tenha se formado há mais de 7 bilhões de anos, em uma região já extinta de uma galáxia vizinha. Isso significa que ele carrega em sua estrutura uma memória de um tempo anterior à própria formação da Terra. Estudar sua composição é, de certo modo, estudar o passado remoto da matéria que hoje forma os planetas e as estrelas. A trajetória do 3I Atlas
também tem intrigado os dinamistas. Ele não segue uma curva suave, mas ligeiramente irregular, como se pequenas forças adicionais, talvez campos eletromagnéticos interplanetários, interferissem em seu caminho. Essa anomalia é mínima, quase imperceptível, mas suficiente para despertar o interesse de quem lembra das polêmicas em torno de 1I ou Muamua. Há quem diga que o formato do núcleo pode gerar aceleração não gravitacional, por meio de emissões assimétricas de gás. Outros evitam especular, cientes de que qualquer hipótese fora do padrão atrai mais manchetes do que dados sólidos. Na superfície da Terra, o público acompanha o fenômeno pelas transmissões das agências espaciais. Telescópios virtuais e canais de divulgação científica mostram simulações em tempo real. As imagens do Hubble, captadas há semanas, são ampliadas e interpretadas por algoritmos de aprendizado de máquina para prever como o cometa reagirá ao calor do Sol. Os cientistas sabem que esse é o momento mais crítico. Se o núcleo for frágil, pode se desintegrar. Se for compacto, sobreviverá e continuará sua viagem para o vazio galáctico, desaparecendo lentamente como uma lembrança distante. O 3I Atlas, mesmo invisível a olho nu, já se tornou uma figura quase mítica. Ele representa o limite entre o conhecido e o insondável, a fronteira onde a curiosidade humana toca o desconhecido cósmico. Hoje, ele corta o sistema solar como um intruso silencioso, indiferente à atenção que desperta. As partículas que se desprendem de sua superfície evaporam e se misturam ao vento solar, carregando consigo traços de uma química ancestral. Quando finalmente se afastar, nada restará além de registros, gráficos e algumas poeiras perdidas que talvez um dia se misturem às correntes do espaço profundo. E, ainda assim, sua passagem deixará uma marca. A lembrança de que não somos o centro de nada, apenas mais um porto breve em meio à rota infinita dos viajantes interestelares. O dia amanhece com uma luz estranha no deserto do Atacama. O ar está seco, o céu limpo, e dentro dos domos metálicos do observatório, as antenas já começam a se mover com precisão milimétrica. É 30 de outubro de 2025, o dia seguinte ao periélio do 3I Atlas. O cometa começa lentamente a se afastar do Sol, e as estações de rastreio tentam recuperar o sinal óptico perdido nas últimas semanas. As primeiras imagens chegam difusas, granuladas, mas revelam algo inesperado. O núcleo parece ter sobrevivido. Nenhuma explosão, nenhuma fragmentação visível. Apenas uma forma irregular que ainda libera jatos de gás e poeira em direções imprevisíveis. A comunidade científica vibra. É raro um visitante interestelar suportar tamanha aproximação solar. Enquanto alguns cometas do próprio sistema solar se partem diante do calor, o 3I Atlas resiste. Isso sugere uma estrutura mais densa, possivelmente metálica em parte, ou composta por gelo com ligações químicas mais estáveis do que o habitual. No Laboratório de Física Espacial de Berna, na Suíça, um grupo de pesquisadores compara os novos espectros obtidos pelo telescópio James Webb com os dados anteriores ao periélio. As curvas de emissão mudaram. O dióxido de carbono diminuiu e há indícios de compostos orgânicos complexos, cadeias de carbono que podem ter sido liberadas agora, após o aquecimento extremo. Esses sinais despertam um entusiasmo silencioso. Não se trata de vida, mas de um vislumbre de química pré-biótica, o mesmo tipo de molécula que um dia poderia ter dado origem à vida em algum ponto distante do cosmos. As simulações indicam que o 3I Atlas passou por um processo de diferenciação térmica, liberando camadas mais profundas de material, talvez nunca antes expostas. Cada nova medição é uma janela para um tempo mais antigo do que o próprio sistema solar. Enquanto isso, a nave Solar Orbiter, posicionada entre a Terra e o Sol, envia uma sequência de dados que mostra o impacto do cometa sobre o vento solar.
O campo magnético da região sofreu pequenas flutuações, e há partículas carregadas que parecem seguir trilhas alinhadas com o jato principal do 13I Atlas. Esse comportamento é inédito, um cometa capaz de alterar localmente o padrão das linhas de campo solar. Isso levanta hipóteses ousadas sobre a interação eletromagnética de objetos interestelares que viajam a altíssimas velocidades. No Observatório de Las Cumbres, astrônomos amadores e profissionais compartilham as primeiras imagens obtidas após o periélio. As câmeras de alta sensibilidade registram uma leve variação de brilho, que sugere que o cometa está agora girando mais rápido do que antes. O aumento na rotação pode ser resultado dos jatos de gás atuando como pequenos propulsores naturais, alterando seu eixo de rotação. Os cálculos mostram uma rotação completa a cada 17 horas, uma mudança drástica em relação às medições de agosto, quando o período era de quase 30 horas. Enquanto o 3I Atlas se desloca para uma região mais visível do céu, astrônomos de diferentes partes do mundo preparam campanhas de observação coordenadas. A ESA, a NASA e o consórcio japonês JAXA unem esforços para rastrear o objeto durante as próximas semanas. Satélites geoestacionários, telescópios em órbita e observatórios terrestres serão sincronizados para criar uma linha contínua de observação. O objetivo é medir a perda de massa, o brilho residual e possíveis alterações no espectro de emissão. Se o cometa continuar estável, poderá se tornar o primeiro objeto interestelar a ser acompanhado em detalhes durante todo o ciclo de aproximação e afastamento do Sol. No início de novembro, o 3I Atlas começa a emergir da conjunção solar. Do hemisfério norte, astrônomos observam um pequeno ponto azul esverdeado surgindo no horizonte antes do amanhecer. As imagens são transmitidas em tempo real, e o brilho tênue, quase fantasmagórico, confirma que o cometa ainda está ativo. O público acompanha a transmissão online, fascinando-se com a ideia de estar vendo algo que veio de outro sistema estelar, algo que cruzará o céu por poucas semanas e depois desaparecerá para sempre. À medida que ele se afasta, os cálculos refinados de trajetória mostram que o 3I Atlas passará a cerca de 0,65 unidade astronômica de Vênus por volta de 3 de novembro. Embora não haja risco de impacto, os instrumentos do orbitador europeu Bepi-Colombo já estão programados para registrar a passagem. Espera-se capturar dados inéditos sobre o comportamento do coma e da cauda, sob o efeito do vento solar em uma região mais interna do sistema solar. Qualquer alteração visível será um tesouro científico. Nos laboratórios da NASA, cientistas começam a discutir um projeto emergencial. Utilizar a nave Lucy, originalmente destinada a estudar os asteroides troianos de Júpiter, para redirecionar brevemente sua rota e observar o cometa de longe. Ainda é apenas uma proposta, mas revela o grau de importância que o 3I Atlas ganhou. Ele não é apenas um corpo celeste exótico, tornou-se um ponto de convergência entre astronomia, química, física e filosofia cósmica. Ao mesmo tempo, cresce a curiosidade sobre a origem exata do cometa. A análise dinâmica sugere que ele pode ter vindo de uma região próxima à estrela Vega, na constelação de Lira, uma das mais brilhantes do céu. Se isso for confirmado, significa que o 3I Atlas viajou por centenas de milhares de anos-luz antes de cruzar o sistema solar. E agora, enquanto se afasta em direção ao espaço interestelar, carrega consigo amostras intactas de uma região do universo completamente diferente da nossa. Por volta de dezembro, o cometa ainda será monitorável. Sua distância em relação à Terra aumentará, mas o eco da sua passagem continuará vivo nas telas e nos dados. Cada gráfico, cada linha espectral, cada curva de luz representa um fragmento dessa história cósmica em andamento. O 3I Atlas não deixa rastros visíveis, mas imprime na ciência uma nova pergunta: quantos outros visitantes silenciosos
cruzam o vazio entre as estrelas neste exato momento, trazendo memórias de mundos que já não existem mais. O 3I Atlas desaparece lentamente no frio interestelar, deixando atrás de si um rastro invisível de perguntas e admiração. Sua passagem revela o quanto ainda ignoramos sobre o cosmos e transforma cada olhar para o céu, em lembrança de que somos apenas espectadores de uma história muito maior que nós. E eu espero que vocês tenham gostado das novidades. E não deixem de se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Pois novidades sobre o 3I Atlas não irão faltar. Um grande abraço a todos e até mais.